Nesse vídeo, eu vou explicar para você o passo a passo de um abaulamento discal. Eu já coloquei um post aqui e tive muitas pessoas me perguntando como é o processo, o que causa e como isso acontece no disco intervertebral, como acontece com as vértebras, por que elas pressionam esse disco. Então, no vídeo que você vai ver agora, eu explico o passo a passo da pressão que sofre esse disco e por que é que ele sofre o abaulamento. Muito bem, então para falar de abaulamento discal, a gente precisa entender a estrutura da vértebra. Essa aqui é uma vértebra lombar, como você pode perceber aí. Essa aqui é a estrutura de uma vértebra lombar, certo? Que você pode perceber aqui. Tem o corpo da vértebra, nós temos os pedículos, estão nessa região aqui, são chamados de pedículos. Aí nós temos as facetas articulares, os processos transversos, e nós temos nessa região o processo espinhoso. Aqui nessa representação você vai poder entender melhor o que é um abaulamento discal. Então aqui nós temos duas vértebras lombares, ok? Vistas do lateral você tem o corpo da vértebra, nós temos as lâminas, nós temos as fóveas e as facetas articulares superiores e inferiores, e nós temos aqui o processo espinhoso. Tá? Então, o que acontece? Essas faces articulares, elas fazem esse movimento aqui, ó, de encaixe. Toda vez que eu me movimento, esta região faz este trabalho. Se eu me movimento para cima, faz esse trabalho. Se eu me movimento para baixo, faz esse trabalho, ok? Então, essa região aqui é onde há um encaixe dessas estruturas. E aí, entre uma estrutura e outra, nós temos o disco intervertebral. Vamos colocar o disco aqui. Então, são figuras que a gente tem para ilustrar para vocês o que é abaulamento discal. Então, nós temos aqui as duas vértebras lombares e o disco intervertebral, que não está com nenhum tipo de problema ou sofrendo pressão. Esse disco intervertebral está íntegro, ele está sem sofrer nenhuma pressão. Agora nós vamos imaginar uma situação onde esse disco recebe uma pressão maior, porque você ou o seu cliente ou o seu paciente fez algum exercício e exigiu muito dessa musculatura. Nesse caso aqui você pode perceber que o disco intervertebral ficou mais achatado em relação à primeira imagem. Por quê? Alguma situação muscular dessa região paravertebral não está conseguindo se manter. Assim como os músculos fracos, a região das vértebras acaba se aproximando. Então você tem uma pressão nessa região das facetas articulares, você tem uma diminuição de altura e um ganho de diâmetro desse disco. Então quando você perde a altura, que as vértebras se aproximam, você vai ganhar diâmetro com esse disco. É o que chamamos de abaulamento discal. Assim, esse disco acaba vindo para a parte de dentro do canal medular, de onde saem as raízes nervosas, e vai fazer com que você tenha dores, tensões e pinçamentos. Então, o abaulamento discal faz parte de todo um processo de dor. Quando você tira esta pressão ou você trabalha os seus músculos ou com o processo de massagem, você reajusta essas fibras musculares, você devolve a amplitude para esta região muscular, você protege o seu disco intervertebral. Então, quando você protege os seus músculos, quando você faz a massagem, tira os problemas das dores que estão ali naqueles grupos musculares, você devolve a força para os músculos paravertebrais que estão aqui. E esses músculos, estando fortes, eles devolvem esse espaço para o seu disco. Ele, ao invés de ficar abaulado, vai ficar de uma forma normal, com a sua altura preservada, e assim proteger toda essa região e não vai ficar mais pinçando raízes nervosas que estão nessa região. Então, o abaulamento discal faz parte de um processo
de degeneração dessas estruturas do disco e pinçamento de raízes nervosas que provocam as dores musculares. Gostou do vídeo? Deixe o seu like aqui abaixo, faça os seus comentários, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e assim eu vou saber que esse tipo de conteúdo é relevante e te ajuda a esclarecer as suas dúvidas sobre como a massoterapia pode ajudar mais e mais as pessoas que têm problemas musculares iguais a esse que você viu no vídeo. Até mais!